Oi, smallistas, beleza? Eu sou o Gavin, sou um falante nativo de inglês americano. Hoje eu quero falar sobre um assunto gramatical que se chama reported speech em inglês. Acho que é discurso em direito em português. Mas é quando você quer falar sobre o que outra pessoa disse, né? Em português você pode dizer tipo, ela falou, ela disse. Ou também, anteriormente, eu falei, eu disse, né? Quando eu estava aprendendo português, eu achava meio estranho esse jeito de ter dois verbos para expressar essa ideia, para expressar reported speech, dizer, falar, porque em inglês o verbo geral é somente to say. I said, you said, he said, she said, we said, you guys said, they said, né? É o verbo geral. Então, para falar eu falei, ou eu disse, muito legal ter dois verbos. Como outro exemplo disso, na minha edição do Alquimista do Paulo Coelho, tem duas frases. Preciso prestar mais atenção à caravana, disse o inglês por fim. E eu preciso ler seus livros, falou o rapaz, né? Dizer, falar. Mas na edição em inglês, a tradução, as frases ficam The Englishman said, I'd better pay more attention to the caravan. And I'd better read your books, said the boy. Então vocês podem ver que é said somente em vez de dizer ou falar. Mas na verdade tem muitas outras maneiras de expressar reported speech em português, também em inglês, como qualquer outra língua. E é isso que eu pretendo fazer hoje, em particular falar sobre os jeitos informais de dizer I said, ou he said, she said, tá? Então, vamos lá, gente. Ok, rapidamente eu quero esclarecer que o verbo falar e também dizer tem outras traduções, né? Por exemplo, falar pode ser também to speak, to talk. Por exemplo, eu falo inglês, I speak English. Tô falando de literatura, I'm talking about literature. Ou também para falar com alguém, né? To talk with someone, ou to speak with someone. Mas, em vez de dizer I said ou she said, não dá para dizer tipo I spoke, she spoke, ou I talked, she talked, e então a coisa que ela falou, né? Não dá. Então, em vez de dizer I said, he said, eu vou falar sobre o jeito informal que todo mundo aqui usa, em particular pessoas com menos de 50 anos de idade, né? Ok, número 1, o jeito informal é o verbo to go, né? No presente ou no pretérito. To go, como assim? Vou dar vários exemplos. Então, eu estou conversando com um amigo sobre o que a minha amiga falou, que um livro está na mesa, né? E eu vou reproduzir a conversa para ele. So I go, the book is on the table. And she goes, where? And I go, on the table. Então, em vez de dizer said, né? I said, the book is on the table. She said, where? Eu posso usar o presente to go. I go, the book is on the table. E também dá para usar o pretérito sem mudar o sentido, porque claro que a conversa aconteceu no passado. I went, the book is on the table, and she went, where? And I went, on the table. Entendeu? E eu me lembro dos meus pais sempre reclamando, sempre xingando eu e a minha irmã quando a gente falava assim, tipo, yeah, and then she goes, I don't have a guitar. Gavin, she said. Okay, Mom. Yeah, and then she said, I don't have a guitar. Algo assim, né? Muito engraçado e algo que os meus pais não gostavam muito porque não se considera essa forma de falar correta, certa, né? Mas com certeza vocês vão ouvir americanos falando assim. Talvez vocês já ouviram em séries, em filmes, né? É muito comum, to go. Outro verbo frasal, phrasal verb, na verdade, que se usa é to be like. Isso é ainda mais informal do que to go e dá para usar no presente e no pretérito também, para falar de reported speech, para falar de uma conversa que já aconteceu para outra pessoa. O exemplo de novo, tô falando pro meu amigo. I'm like, the book is on the table. And she's like, where? And I'm like, on the table. Então, notem que normalmente usa-se as contrações aqui, né? Em vez de I am, eu vou dizer I'm. Ou em vez de dizer she is, she's, né? I'm like, the book is on the table. And she's like, where?
Mas no uso no pretérito desse verbo torna-se was, e com was não dá para fazer contrações. Então eu vou dizer, and yeah, I was like, the book is on the table. And she was like, where? And I was like, on the table. Ah, e outra coisa a propósito, notem que as vírgulas, as aspas que eu tô colocando na legenda abaixo se considera correto, essa forma se considera correta como eu tô usando aqui. Então é um pouco diferente do que português, às vezes é só para vocês notarem. Mais uma vez, quero enfatizar que esse é muito informal, então dá para usar em conversas com amigos, mas não escrevendo ou em situações mais formais. Em particular, esse to be like é muito comum com pessoas da minha idade ou mais novos, tá? E na verdade, eu peguei a ideia para este vídeo quando eu tava caminhando ontem e eu ouvi uma moça de tipo 20 anos de idade dizendo, eu escrevi para não esquecer, I was like, wait, there was a party? And she was like, yeah, weren't you invited? And I'm like, girl, I didn't get an invite. Então, conversando com uma outra amiga, eu imagino, no telefone, sobre outra conversa que aconteceu. Então, muito engraçado, e eu percebi que, será que isso é difícil para brasileiros quando ouvirem? Ora, em vez de usar esses verbos informais, vou voltar a to say, e o uso neutro não é formal nem informal. E vou falar sobre o uso com verbos auxiliares, né? Por exemplo, was e did. Por exemplo, para traduzir a frase, o que é que eu falava? O que é que eu estava falando? Eu vou usar was saying, né? What was I saying? Oh yeah, I was saying that the book is on the table. Was saying, I was saying. Então é o nosso imperfeito, né? Porque mais ou menos não temos verbos simples no imperfeito como em português, mas se expressa assim. Yeah, I was saying that the book is on the table. Quando eu digo I did say that the book is on the table, é para enfatizar que você já falou exatamente o que você está repetindo agora. Por exemplo, seu amigo duvida que você já falou the book is on the table e ele vai dizer you didn't say that the book is on the table. E eu vou enfatizar I did say that the book is on the table. Cara, claro que eu já falei isso. Já é uma boa oportunidade de falar sobre o verbo to tell. E no pretérito é told. I told, you told, he told, etc. Mas tell na língua inglesa tem que ser usado na forma, por exemplo, to tell someone. Ou to tell someone that something, né? Então precisa dessas palavrinhas em conjunto com to tell. E o exemplo aqui é she told me that the book is on the table. She told me that the book is on the table. I told her that it wasn't. I told her that it wasn't. She told me, look harder. She told me, look harder. Agora vamos à cozinha, eu vou mostrar mais 13 verbos para expressar esse I said, you said, he said. Mas em vez de botar as traduções aqui, eu vou fazer os gestos ou falar com entonação diferente para mostrar o sentido, o significado desses verbos. Notem que esses verbos não se usam na língua falada, normalmente é só a língua escrita, em traduções ou em livros, qualquer livro de inglês, Harry Potter, sei lá. Às vezes vocês vão ouvir em inglês muito formal, mas em geral são de literatura. Bora! Where's the book? The book is on the table. Where's the book? The book is on the table. Where is the book? The book? The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table! The book is on the table. The book is on the table! The book is on the table. The book is on the table! Aha! The book is on the table. Então, esses foram os 13 verbos. Uma curiosidade, tenho esse livro de Jorge Amado e essa parte do livro, eu não sei como se chama, mas o título está aí e quando o livro está na mesa, o título está de cabeça para baixo, né?
Mas eu tenho esse livro de Jubiabá, é a tradução em inglês, na verdade. Eu conheço o tradutor, a tradutora, na verdade. E essa parte agora o título não fica de cabeça para baixo. Então, é assim, né? Todos os livros de português e de espanhol que eu tenho tem os títulos assim, mas todos em inglês os títulos aqui assim. Eu não sei porquê, uma curiosidade. Thanks again, and I'll see you next video. Peace out!